Aleluias, glória a Deus. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre o nosso coração neste momento, amém? Todos aqui são bem-vindos, aqueles que já estão aí nos acompanhando através da internet, sejam bem-vindos também. E nós juntos estaremos nessa noite oferecendo a Deus o nosso culto, dedicando ao Senhor este tempo, este momento que nós teremos agora. E é um momento muito importante, é um tempo preciosíssimo, este tempo a qual nós estamos aqui na presença do Senhor. Eu quero convidar vocês que aqui estão presentes, se colocarem em pé, e todos que estão aí com a Bíblia, vamos acompanhar juntamente comigo aqui a leitura, no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, vamos ler este texto aqui para nós darmos início ao nosso culto nesta noite, em nome de Jesus. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Todos acharam, amém? Glória a Deus. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluias. Foi o que esse Jesus fez por nós. Ele foi capaz de abrir mão da sua glória, abrir mão do trono, abrir mão da eternidade, para se tornar semelhante a cada um de nós. Ele tornou-se um homem, ele se tornou uma pessoa, um ser humano, como nós, limitado, para que ele pudesse cumprir o que nenhum de nós iríamos conseguir cumprir, pagar o preço. E ele se sacrificou por nós naquela cruz. Ele veio para morrer, e a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele sabia o porquê de tudo isso estava acontecendo. Ele sabia porque ele se esvaziou de si mesmo. Ele sabia o porquê ele estava se tornando uma figura humana, justamente para que ele pudesse pagar o preço e morrer no nosso lugar. Ele se humilhou. Muitas vezes eu já vi muitos pregadores falando que humilharam Jesus pregando naquela cruz. Não, ninguém humilhou Jesus. A Bíblia diz que ele se humilhou. Se ele quisesse, ele fazia assim, ó: Pai, não quero saber, acaba com tudo. Ele fazia, ele tinha autoridade, ele era o Filho de Deus. Apesar de ele ser Deus, a Bíblia diz que ele não usou por usurpação o ser igual a Deus. Ele não usou dessa prerrogativa de ser Deus. Ele se tornou um como nós e viveu como nós. Mas se ele quisesse, ele falaria: Pai, não dá. Mas ele se humilhou para que nós pudéssemos receber a vida. Mas a Bíblia diz que Deus o exaltou. Ele se humilhou e o Pai o exaltou. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. E diante de Jesus, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória do Deus Pai. É esse Jesus que nós servimos. É esse Jesus que nós adoramos. Ele não é mais humilhado. Ele agora está exaltado. A Bíblia diz que ele se tornou como nós. Ele foi um servo, mas só que hoje ele não é mais o servo. A Bíblia diz que toda língua vai declarar que ele é Senhor. Hoje ele é Senhor das nossas vidas, amém? Por isso eu quero convidar cada um de nós que aqui está presente, e aqueles que nos acompanham aí da sua casa, vamos orar. Convido você a colocar a sua vida diante do Senhor agora. Agradeça a Deus por mais um final de semana.
Agradeça ao Senhor por mais um dia de vida. Agradeça ao Senhor pelo sacrifício que Jesus realizou naquela cruz, dando a vida dele para que nós hoje tivéssemos vida e tivéssemos esta oportunidade de buscar o Senhor. Pai, nós queremos nesta noite bendizer e glorificar o nome do Senhor. Graças te damos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor realizou por amor a cada um de nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se humilhou, se esvaziou de si mesmo, se tornou semelhante a nós, foi, ó Deus, até a morte. O Senhor foi obediente e foi, ó Deus, até o fim. O Senhor morreu por nós naquela cruz, para que nós hoje pudéssemos aqui, com vida, adorar e glorificar o nome do Senhor. E o Senhor foi exaltado e está no mais alto e sublime trono. E assim o teu nome está acima de todos os nomes, e é ao teu nome, Jesus, que nós adoramos, é o teu nome, Jesus, que nós reconhecemos que tem todo o poder. No poder do teu nome, Jesus, nós temos autoridade, e nesta noite nós declaramos que tu és o Senhor e o Salvador das nossas vidas. Bendizemos e glorificamos o nome do Senhor. Glórias te damos, Jesus. Queremos engrandecer o teu santo nome nessa noite. Vamos adorar a Ele. Vamos engrandecer aquele que vive está. Um dia Ele se entregou. Um dia Ele foi para a cruz, para que nós pudéssemos ter vida. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavra, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Oh, passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou
cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Oh, oh, filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Adore a esse Jesus que vivo está, que ressuscitou. Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Filho de Davi, clame a Ele pelo milagre. Se você precisa, pede para Ele. Tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Te adoramos, Jesus. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Declare que Ele é poderoso. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus,
Anelamos pela Tua presença, Senhor. Adoramos aquele que está sentado no mais alto e sublime trono, aquele que é digno de receber o nosso louvor, aquele que é digno de ser adorado, aquele que é digno de ser exaltado neste lugar, nessa noite. Recebe, Jesus, o nosso louvor. Recebe, Senhor. Mais uma vez, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, para sempre, Senhor. seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Minha alma anseia por Ti, 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 minha alma anseia por Ti. Abro minha
minha boca e suspiro, pois tenho sede de ti. Abro minha boca e suspiro, abro minha boca e suspiro, pois tenho sede de ti, pois tenho sede de ti. Abro minha boca e suspiro, abro minha boca e suspiro, pois tenho sede de ti. Tenho sede de ti, pois tenho sede de ti. Tenho sede de ti. Levante suas mãos aí onde você está, adore ao Rei, a Jesus Cristo. Tenho sede de ti, tenho sede de ti, tenho sede de ti. Declare poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aleluia, Jesus. Nos bendizemos e glorificamos o Teu nome nesta noite. Quero convidar você agora a orar, a levantar um clamor, pedir a bênção do Senhor. Vamos orar agora pelas famílias. Apresente a sua família. Vamos colocar todos os familiares da igreja de Nazareno, todas as famílias de Jales, aquelas famílias que você lembrar aí que precisa de um milagre, que precisa de um agir sobrenatural do Senhor. Interceda agora. Apresente agora a sua casa, todos os familiares que Deus colocar agora no seu coração. Vamos levantar este clamor neste momento em nome de Jesus. Pode orar. Bendito seja o nome do Senhor, ó Pai. Nós queremos bendizer e glorificar o Teu nome nessa noite. Apresentamos, ó Deus, a nossa família diante da Tua presença. Peço a Tua graça, a Tua bênção, ó Deus, sobre a minha casa, sobre o meu lar, sobre a vida, Deus, dos meus filhos, a vida do Samuel, do Isaac, sobre a vida, Deus, da minha esposa, da Ruth, sobre a minha vida. Carecemos e necessitamos da Tua presença, Senhor. E assim também apresentamos cada familiar, ó Deus, cada família da Tua igreja.
Peço, ó Deus, que o Senhor abençoe cada lar, de cada membro, ó Deus, desta igreja, e de todos aqueles que estão também, ó Deus, nos acompanhando através da internet, cada família, ó Deus, que está agora, ó Deus, de várias partes, ó Deus, do estado de São Paulo, em outros lugares do Brasil, que acompanha a live, ó Deus, que acompanha o culto, que o Senhor abençoe agora, ó Deus, cada família que está diante da Tua presença, que se reúne agora e se coloca diante do Teu altar, diante do Teu trono, que o Senhor, ó Deus, possa realizar, operar, ó Deus, grandemente os milagres do Senhor, a favor de cada casa, a favor de cada familiar, a favor de cada lar, ó Deus. Nós oramos e intercedemos, clamamos, ó Deus, a favor das famílias. Guarda, Senhor, as nossas famílias, guarda, Senhor, os lares, repreende todo o mal, repreende, ó Deus, o maligno, repreende, ó Deus, toda a obra das trevas, em o nome de Jesus, e que sobre os umbrais do nosso coração, sobre os umbrais da nossa casa, sobre os umbrais, ó Deus, do nosso lar, venha estar a marca do sangue, a marca do sangue do Cordeiro, aquele que nos lava, aquele que nos salva, aquele que nos guarda e aquele que nos protege. Nós oramos, ó Deus, nesta noite e pedimos a Tua bênção no nome santo e maravilhoso de Jesus. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Se você puder sentar, pode se assentar agora. Se puder não, se assente, né? Olha, se tiver condições, pôr um fundinho para não ficar vazio. Você que veio nessa noite preparado para adorar ao Senhor, através do seu dízimo, através da sua oferta, você terá agora a chance, a oportunidade de adorar a Deus nessa noite, através da sua oferta, através do seu dízimo, e que Deus Ele esteja abençoando, suprindo, sustentando a sua vida, em nome de Jesus, amém? Antes de você sair do seu lugar, colocando aqui no gasofilaço que está aqui ao lado, você vai orar e consagrar agora a sua oferta, o seu dízimo, agradecer a Deus pelo cuidado e pelo sustento para com a sua vida. Ore neste momento, eu assim também estarei orando. Pai, no nome de Jesus, quero, Deus, te louvar e te agradecer pela tua graça, pela provisão, pelo sustento do Senhor, ó Deus, para com as nossas vidas, para com esta igreja, ó Deus, para com cada família, Deus, que o Senhor, ó Deus, esteja suprindo todas as necessidades, que o Senhor, ó Deus, esteja derramando das ricas bênçãos do Senhor sobre a vida de cada um, ó Deus, e que cada oferta, que cada dízimo que estará sendo depositado no gasofilaço, seja, ó Deus, símbolo, ó Deus, daquilo que cada um tem no coração, que é o amor à tua obra, ó Deus, seja a expressão, ó Deus, de cada um mediante o amor, em nome de Jesus, e também, ó Deus, aquilo que o Senhor tem feito e realizado, abençoando e condicionando a tua igreja, o teu povo, a ofertar e dizimar. Que o Senhor abençoe poderosamente cada um deles, que o Senhor supra as suas necessidades, e que cada semente depositada nesse solo que é fértil, eles venham colher abundantemente, em o nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Com alegria no seu coração, pode sair do seu lugar, deposite ali o seu dízimo ou a sua oferta. Aqueles que têm feito via transferência ou depósito, que o Senhor abençoe a sua vida também, em nome de Jesus. Aqueles que desejarem ofertar e dizimar, temos aí a conta da igreja, se você precisar, nós estamos aí à disposição. Tem lá na página, aí na página da igreja, tem a conta lá, só você arrastar um pouquinho para cima que você vai encontrar lá, tem todos os dados lá necessários, tá ok? Mas faça isso se for por amor, não por obrigação ou por algum outro sentimento, e que o sentimento que nos leva a fazer tudo para Deus deve ser o amor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, porque nós estamos sobrevivendo, nós estamos superando, nós estamos rompendo, nós estamos vencendo, e com a graça do Senhor nós vamos chegar lá, nós vamos ver tantas coisas que Deus ainda irá fazer nessa terra. Eu creio, meu irmão, eu creio, minha irmã, que Deus vai fazer grandes coisas ainda neste mundo, que Deus vai fazer grandes coisas ainda na terra. As pessoas acham que está tudo perdido, mas na realidade Deus, Ele veio para achar o que está perdido. A Bíblia diz que Jesus veio para os perdidos.
Então, se o mundo está perdido, Jesus ele veio para este mundo. E eu creio que Deus ele vai de manifestar ainda, porque Ele é Deus. Isso aí não depende simplesmente, não é por causa de mim, não é por causa de você, é porque Ele é Deus. E Ele vai honrar o nome dEle. Ele vai honrar a igreja dEle. Ele vai honrar o povo dEle. Ele vai honrar aqueles que renunciam às coisas deste mundo. Ele vai honrar aqueles que se entregaram para Ele. Ele vai honrar aqueles que estão firmes. Ele vai honrar aqueles que estão passando por dificuldade, mas mesmo assim não têm abrido mão da palavra, não têm virado as costas para o Senhor e continua firme na presença dEle. Deus ele vai honrar e Ele vai se levantar a favor de cada um de nós em nome de Jesus. E eu quero nessa noite compartilhar uma palavra a qual Deus ministrou, trouxe ao meu coração, e que você possa assim também estar com o seu coração aberto para receber essa palavra a qual Deus estará ministrando ao nosso coração, que estará no livro de Salmos, capítulo 3, a partir do versículo 1, vamos abrir, Salmos capítulo 3, versículo 1, conforme você for achando, vamos se colocar em pé, a gente não pode perder o costume, né? Porque a gente vai deixando, não precisa não, só por causa da situação, não tem muita, não, a gente tem que, não podemos abrir mão dos marcos antigos, daquilo que nós fazemos sempre, em reverência à palavra do Senhor, amém? Diz assim Salmos capítulo 3, a partir do versículo 1, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e os ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Aleluias. Pai, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos, ó Deus, diante da tua palavra. E abrimos, ó Deus, queremos ser receptíveis à tua palavra. E que o Espírito Santo do Senhor esteja agora usando a minha vida, porque eu reconheço, ó Deus, que eu não sou nada e nada posso fazer se não for através de ti. Por isso que o Senhor, ó Deus, esteja usando a minha vida para poder estar trazendo esta palavra, e o Senhor venha estar usando-me para ministrar a tua palavra aos corações nessa noite. Que o Senhor, ó Deus, tenha total liberdade para realizar e fazer aquilo que o Senhor já tem projetado, já tem, ó Deus, programado para as nossas vidas nesta noite. Que nós estejamos abertos para que o Senhor, ó Deus, possa realizar a tua vontade sem nenhum tipo de resistência da nossa parte e de todos aqueles que ouvem a tua palavra. Nós nos rendemos, nós nos quebrantamos, nós nos flexibilizamos, ó Deus, e entendemos que precisamos e necessitamos do Senhor. Por isso nós oramos e pedimos a tua bênção no nome de Jesus. Amém e amém. Podem assentar, queridos. Graças a Deus que estamos aqui mais um domingo, na presença do Senhor, tendo essa chance, essa oportunidade de adorarmos a Deus, de orarmos, aqueles que estiveram aí de dizimar, de ofertar, e agora de ouvir a palavra do Senhor. E isso aqui em comunhão, numa comunhão santa, num ajuntamento santo, amém? E nós lemos aqui este Salmos, capítulo 3, e os Salmos de Davi, né, que fala aí quando ele estava fugindo do seu próprio filho Absalom. E aí eu não vou entrar aqui em detalhes de tudo aquilo que aconteceu, né, por consequência de um erro de Davi, por ele ter adulterado, mas aí ele se arrependeu, pediu perdão, Deus o perdoou, mas diante de tudo isso veio as consequências. Mas Davi, nós entendemos e vemos quando nós lemos a palavra do Senhor, se eu não me engano foi até o domingo passado que eu falei um pouco de Davi também, na questão
grande desafio que ele teve pela frente de poder vencer aquele Golias, mas dentre tantos outros desafios, dentre tantas outras adversidades que Davi enfrentou na vida, e aqui nestes salmos nós podemos ver Davi de uma certa forma expressando como que não estava fácil para o lado dele. A coisa não estava bem para o lado de Davi, as coisas não estavam fáceis. Aí eu lhe pergunto, quem disse que seria fácil andar com Deus? Quem disse que seria fácil seguir a Jesus? Se alguém te falou que seria fácil, que você nunca iria ter nenhum problema, que você nunca teria nenhuma dificuldade, que tudo iria bem na sua vida, sinto muito, te enganaram, te iludiram. Porque viver com Deus não significa que tudo luta, é dificuldade, porque tem o pós e o contra, né? Nós devemos viver uma vida de equilíbrio. O cristão, ele tem que ter uma vida equilibrada. Existe a dificuldade, existem os problemas, existem as adversidades, mas tudo isso para quê? Para nós vivermos uma vida de vitória. As adversidades, os problemas, as lutas servem como trampolim para nós darmos um salto para alcançarmos a nossa vitória, para nós alcançarmos a nossa bênção, para nós vermos o milagre do Senhor. E nós vemos aqui até o título dos Salmos, diz aí, confiança em Deus na adversidade. Mas só que o tema qual veio ao meu coração é como vencer as adversidades. Certo é que nós enfrentamos a adversidade. A adversidade é tudo aquilo que se levanta contra nós. A adversidade é tudo aquilo que se opõe a nós. O que tem se colocado contra você? Qual é a situação que você tem enfrentado? Qual é a luta que você tem passado? Pessoas que têm se colocado, que têm se levantado, que se opõem a você, ou às vezes até mesmo os seus sentimentos, a sua falta de fé, a sua falta de confiança, a sua falta de esperança, ou uma circunstância, ou um problema, ou uma situação que possa estar acontecendo com você. Seja ela na área da saúde, seja ela na área financeira, seja ela na área conjugal, seja ela na área espiritual, seja ela na área familiar, ou seja, são situações que se opõem, e tudo isso de uma certa forma, se nós não tomarmos o devido cuidado, isso vai fazer com que nós paralisemos, fiquemos paralisados, fiquemos inertes em meio à circunstância e à adversidade. E também nós podemos aqui entender que as adversidades sempre vão revelar o que está dentro de nós. A adversidade, ela serve para revelar, ela sempre irá revelar, vai mostrar o que está dentro de nós, o que está no nosso coração. As adversidades também, ela produz vencedores, mas também produz derrotados, perdedores. Aí eu lhe pergunto, o que nós queremos ser? Vencedores ou perdedores ou derrotados? Porque a adversidade, ela pode produzir pessoas vitoriosas ou pode produzir pessoas perdedoras. Por causa da circunstância, a pessoa se deixou levar por aquela adversidade, a pessoa se deixou levar, ela foi derrotada por aquele problema, ela não conseguiu vencer, ela não conseguiu superar. Pode acontecer isso, por quê? Porque às vezes as pessoas vão na sua própria força, ela tenta do seu próprio jeito, ela vai da sua própria maneira. Não tem como nós superarmos e vencermos as adversidades da nossa forma, do nosso jeito e no nosso braço. Então a adversidade, ela tem essa capacidade, vamos dizer assim, de produzir. E quando nós enfrentamos adversidades, como o próprio Davi está falando aqui, ele estava passando por momentos difíceis ali, ao ponto das pessoas acharem que não havia mais salvação para ele, que nem Deus, em outras palavras dizendo, que nem Deus iria se preocupar com Davi, que até o próprio Deus viraria as costas para Davi. E diante de tudo isso, quantas pessoas não até mesmo acham que Deus se esqueceu, que Deus não se lembra mais diante das circunstâncias, diante da adversidade. A impressão que dá em muitas pessoas que até Deus abriu mão. Querido, eu quero te dizer uma coisa: se existe alguém que nunca há de abrir mão da minha vida e da sua vida, esse alguém é Deus. Se existe alguém que nunca vai virar as costas para mim e para você, esse alguém é Deus. Pode acontecer ao contrário, as pessoas que abrem mão de Deus, as pessoas que viram as costas para Deus, mas Deus nunca vai abrir mão de nós, Ele nunca vai virar as costas
respostas para nós. E assim estavam falando de Davi: ixi, esse camarada aí não vai ter, até Deus, ele não, nem Deus vai ajudar. Então o que irá produzir em nós? Nós sabemos como que foi Davi. Davi, ele foi um grande vencedor. Davi, ele foi um homem que conseguiu derrotar vários exércitos, mas não era fácil, porque nós sabemos, Davi, ele era um homem de Deus, mas ele era um homem, e assim como todos nós. E nós podemos ver aqui Davi expressando, aqui dentro desses salmos, o que estava ali acontecendo, o que estava ali, aquilo que estava angustiando, aquilo que estava ali incomodando ele, da circunstância a qual ele estava passando. É certo também que tudo dependerá da nossa reação em meio às situações difíceis. O que vai fazer de você, de mim, de nós, pessoas vencedoras ou pessoas derrotadas, tudo irá depender da maneira que nós iremos agir ou reagir em meio a circunstâncias ou situações difíceis ou diante das adversidades. Tudo dependerá da maneira que nós iremos nos comportar diante de tudo isso. Então nós também entendemos que é em meio às adversidades que Deus revela o seu poder. Em meio às adversidades, meu irmão, em meio a este problema, em meio a essa luta que você está enfrentando, que você está passando, você está tendo a chance e a oportunidade de ver o poder de Deus agindo a favor da sua vida. Pode ter aqui muitas pessoas, se nós formos aqui pedir para pessoas testemunharem e falar, quantos aqui já não viveram uma situação, passaram por uma determinada situação difícil, por uma adversidade, e em meio a essa adversidade, em meio a essa situação difícil, você teve o prazer, o privilégio de ver o poder de Deus agindo a favor da sua vida. Quantos já viveram isso aqui? Então, meus irmãos, porque esse Deus não mudou. Esse Deus, ele continua o mesmo. Aquele que nos ajudou nas adversidades passadas é o mesmo que vai nos ajudar nas adversidades presentes e nas adversidades futuras. Ele não mudou, ele continua o mesmo. E depende da nossa atitude. E diante de tudo isso que nós acabamos de ouvir, e daquilo que eu acabei de falar, como devemos fazer então para que possamos vencer as adversidades da vida? O que nós temos que fazer? Entra dentro daquilo que eu perguntei, Depende da nossa reação, depende da nossa atitude. Quantas pessoas não estão se perdendo em meio às lutas? Quantas pessoas não estão se perdendo em meio às adversidades, em meio ao caos, em meio a essa crise que nós estamos vivendo generalizada, em meio a esse turbilhão de coisas que tem aí assolado o mundo, e de uma certa forma isso reflete em nós, isso vai repercutir, isso vai respingar. Nós estamos no mundo ainda, se você ainda não sabe disso, nós estamos no mundo, irmãos. Enquanto nós estivermos neste mundo, nós estamos sujeitos a sermos surpreendidos por tantas coisas que estão acontecendo, mas nós nunca devemos esquecer que este Deus, Ele está sempre comigo e com você. E o que nós devemos fazer para podermos vencer? Você está passando por uma dificuldade, você está enfrentando um determinado problema, uma determinada situação, você que está aí nos acompanhando através da internet, qual é a sua adversidade? Como eu falei, a adversidade é tudo aquilo que se opõe contra, aquilo que está tentando impedir você de caminhar, de avançar. É como que se você estivesse traçando um objetivo, você colocou uma meta, você colocou um alvo, e de repente você está caminhando e de uma hora para outra, algo se opõe contra você, uma barreira se levanta contra você, e essa barreira tenta te impedir você de continuar, de avançar, ou seja, é uma adversidade, é algo que se opôs a você. E o que nós vamos fazer para vencer isso, meu irmão? O que tem de pessoas que não enfrentaram a barreira chamada pandemia, a barreira chamada quarentena, a barreira chamada Covid-19, a barreira chamada corrupção, a barreira chamada enfermidade e tantas outras coisas, e tudo isso se opõe, de uma certa forma, se colocou diante de nós. É uma adversidade que nós estamos enfrentando, é uma adversidade que a igreja está enfrentando diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje, mas nós podemos vencer, nós podemos superar.
essas barreiras que se colocam contra as nossas vidas, por mais que para nós seja difícil transpassá-la, por mais que para nós seja difícil nós pular, por mais que para nós seja difícil nós romper, mas existe um Deus que não está atrás e não deve estar atrás de nós. Existe um Deus que está à nossa frente. Entendeu, meu irmão? Deus está na frente e nós que devemos estar atrás dele. E quando Deus está na frente, Ele vai rompendo as barreiras. É aquele que nem aquele tanque, né? Vai quebrando tudo, vai desfazendo tudo, vai destruindo tudo, num bom sentido da palavra, destruindo. Ele vai aniquilando, Ele vai desfazendo tudo, aquele tratorzão, aquela pratola vai patrolando tudo. É o Deus que nós servimos, Ele vai desfazendo tudo. E só que muitas vezes nós esquecemos de que Deus está na nossa frente. E às vezes as pessoas não conseguem vencer as adversidades, as barreiras que se colocam diante dela, porque Deus não está na frente dela. Ela já deixou Deus de lado e ela está andando sozinha. Queridos, sem Deus não tem como. Aqui eu não vou estar te enganando. Sem Deus não tem como você vencer a adversidade. Não significa que com Deus você não vai passar por adversidade, vai, mas sem Ele não tem como você vencer. Isso é fato, isso é real, isso é verdadeiro, isso é nítido. E o que nós devemos fazer? Primeiro, como que eu posso vencer as adversidades? Devemos estar cientes que não estamos isentos de passarmos por adversidades. Simples. Nós devemos estar cientes ou conscientes de que nós não estamos isentos. Ninguém está isento, querido, não é pelo fato de nós andarmos com Deus, andarmos com Cristo, obedecermos ao Senhor, caminharmos mediante aquilo que Ele nos diz, obedecermos e praticarmos a palavra do Senhor, não significa que só por causa de tudo isso que nós não vamos passar por luta, que nós não iremos passar por dificuldades, vamos. E por isso nós devemos estar conscientes disso. Porque as adversidades, elas não irão nos pegar de surpresa. Porque eu estou preparado, quando eu estou consciente de que a qualquer momento eu posso me deparar com alguma situação difícil, com algum problema, de antemão, eu já me preparei, porque eu sabia que algo poderia acontecer. Então, o que acontece é que as pessoas acham que nunca vai acontecer. Vai acontecer com o fulano, vai acontecer com o ciclano, vai acontecer com o vizinho, mas comigo nunca vai acontecer. Quem disse isso? Quem pode garantir isso? Então, queridos, nós devemos estar conscientes disso. E o próprio Senhor, Ele diz aqui na palavra, no versículo, não precisa abrir não, só acompanha comigo na leitura que eu estarei realizando. 1 Pedro capítulo 5, do versículo 8 ao 9, diz assim: preste bem atenção, meu irmão, olha que palavra rica, que palavra maravilhosa. Sejam sóbrios e vigiem, porque o diabo, vosso adversário, andam ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permaneçam firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo, olha aqui, estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Olha que tremendo. O que Pedro está dizendo aqui? Primeiro ele está alertando aos irmãos ali, e assim também essa carta, esse versículo traz esse alerta para nós. Ele diz que nós temos um adversário, e esse adversário é o diabo, é o nosso adversário número 2. Muitos dizem que é o nosso inimigo número 1, não, o nosso inimigo número 1 somos nós mesmos. Essa natureza pecaminosa que nós herdamos lá do Éden, de Adão, essa natureza que é tendenciosa à prática do pecado. Então nós temos que matar o nosso eu, nós temos que estar sempre lutando contra a nossa carne. E em segundo, temos um adversário, que é o inimigo, que a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando alguém para tragar, para devorar. Ou seja, ele é um adversário. E quantas vezes ele se opõe,
quantas vezes Ele se coloca diante de nós, quantas vezes Ele cria situações, quantas armadilhas Ele coloca diante das nossas vidas para tentar nos destruir, cumprir aquilo que Ele sabe muito bem cumprir, que diz lá em João 10:10, é o ministério dele, matar, roubar e destruir. Mas só que a Bíblia já até diz, né, que ele é o tentador. O que é um tentador? Aquele que só tenta, mas ele nunca vai conseguir, porque o Senhor é maior, o Senhor é mais forte do que ele. E por isso Pedro, ele diz aqui, ele traz, olha, ele é o nosso adversário, resistam-lhe. E como que nós podemos resistir? Mediante a nossa fé em Cristo Jesus e na palavra, diante daquilo que a palavra de Deus nos diz, aquilo que Deus nos revela na sua palavra. Nós devemos crer na palavra, que a palavra do Senhor ela nos garante que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus nós vamos vencer, em Cristo Jesus nós vamos superar. E o interessante é que ele diz aí, olha, sabendo que os irmãos que vocês têm, irmãos do que, irmãos? Irmãos na fé, não está se referindo a irmão de sangue, irmãos em Cristo Jesus. Ele diz aí que estão passando por todo mundo, irmãos que vocês têm em todo mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Quem diz que crente não sofre? Quem diz que nós não vamos passar por determinadas coisas, que nós vamos sofrer? Estamos sofrendo diante dessa pandemia, não estamos? Estamos. O crente não está isento disso, não. A igreja não está isenta, a igreja está no mundo. Ela não está na lua, não está em Marte, não está em outro lugar, em Plutão, sei lá. Ela não está em outro planeta, a igreja está no mundo, a igreja está na terra, o planeta Terra. Enquanto a igreja estiver aqui, vai passar por tudo aquilo que o mundo estiver passando. Mas existe uma diferença, nós servimos a um Deus, a igreja está sujeita a um Deus, a igreja está sendo governada pelo Senhor, e Deus, Ele é o Senhor da igreja, e é Ele que controla, é Ele que guia, é Ele que direciona, e é Ele que guarda a igreja, enquanto ela estiver aqui no mundo. Mas passamos por sofrimentos, a Bíblia diz que os irmãos estão sofrendo, mas aí ele vem, o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois, olha só, depois de terem sofrido, durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força, e os porá sobre firmes alicerces. Depois, queridos, não adianta, nós temos que estar cientes que nós vamos passar por dificuldades, por problemas, por sofrimentos. Quais são os seus sofrimentos? Esteja firme no Senhor, porque isso vai acabar. A Bíblia diz aqui por pouco tempo. E aí o que vai acontecer? Depois que nós formos passar, por isso que eu digo, a adversidade, ela produz vencedores ou perdedores. E quando nós cremos no Senhor, a adversidade vai produzir vencedores, porque diz que depois da adversidade, depois do sofrimento, depois do problema, o Senhor vai nos restaurar, Ele vai confirmar, esse aí é meu servo, esse aí é minha serva, esse aí me honra, esse aí está firme na minha presença, nada o separará do meu amor, nada o vai fazer ele distanciar de mim, está confirmado. Olha aí o testemunho que Ele está dando, está firme, e lhes dará força, e lhes colocará, e lhes porá em um lugar seguro, em um alicerce, ou seja, a Ele seja o poder para todo sempre. Também a Bíblia diz no livro de João 16:33, eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz, neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. O próprio Senhor Jesus está dizendo aqui, Ele não nos deixou iludidos, Ele não nos deixou enganados, Ele foi sincero, Ele foi bem transparente, onde Ele está dizendo que no mundo nós iríamos passar por aflições, que no mundo nós iríamos passar por dificuldade, mas Ele falou, mas tem de bom ânimo,
Continuem firmes, continue crendo, continue na fé, continue me obedecendo, porque eu venci o mundo. E assim nós vamos vencer as adversidades a partir do momento que nós tivermos consciência que nós não estamos livres. Segundo, como vamos vencer as adversidades? Devemos ter o Senhor como o nosso escudo. É o que diz aí no versículo 3. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, o que exaltas a minha cabeça. Nós vemos aí depois nos versículos 1 e 2 que Davi vem falando acerca da sua adversidade, que as pessoas estavam ali. Ele diz: olha, Senhor, são numerosos, são muitos que se levantam contra mim. Ou seja, a adversidade, coisas que se levantam. E como que você vai vencer isso? Tendo o Senhor como seu escudo. E aí Davi, ele chega aqui à seguinte conclusão, diante da sua adversidade, diante do seu sofrimento, diante daquilo que ele estava passando. Ele diz assim: porém tu, Senhor, és o meu escudo. E assim nós iremos vencer as adversidades, as lutas, os ataques, os levantes, tudo aquilo que se levanta, tudo aquilo que vem tentar nos afligir, tudo aquilo que vem tentar nos tocar, tudo aquilo que vem tentar nos ferir. Deus, Ele está na nossa frente, Ele é o nosso escudo. O escudo significa o quê? Proteção. Ele é o nosso protetor. E a Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 27, versículo 5: pois no dia da adversidade Ele me guardará, protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Olha que tremendo. A Bíblia, eu gosto que a Bíblia é bem enfática, a Bíblia é bem clara. Ela diz, fala aqui, porque no dia da adversidade, tem dias que nós vamos enfrentar adversidades, meus irmãos. Tem dia que nós iremos passar, sabe aqueles dias que você não desejaria que ele existisse, que poderia pular? Deus, tem como pular esse dia? Tem como passar esse dia? Deus olha para mim e fala: não, meu filho, não tem. Você vai ter que passar por ele, vai ter que enfrentar ele, vai ter que encarar essa adversidade, você vai ter que encarar esse problema. Mas aí Deus, Ele não vai fazer isso só para ver nós perder, não. Ele vai falar: meu filho, vai, encara o dia, vença esse dia, porque eu estou contigo. E eu com você, e você comigo, nós vamos vencer, vamos passar esse dia. Já passou? Eu já vivi muitos dias assim, como você chega no final, assim, na noite, você dá aquela respirada, fala: glória a Deus que eu venci. Glória a Deus que esse dia passou. Amanhã é um novo dia. Amanhã é um novo dia. E o Senhor vai me sustentar, assim como me sustentou. Então assim nós devemos entender, queridos, que o Senhor no dia da adversidade, Ele nos guarda, Ele nos protege, e assim nós vamos conseguir vencer as adversidades. Aqueles inimigos que se levantam, que tentam de uma certa forma nos ferir, nos derrotar, Ele nos protege, Ele que se coloca ao nosso favor, é Ele que nos guarda. A Bíblia também diz em Salmos 18, versículo 30, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Ele é escudo, é uma afirmação. E Ele é escudo para quem? Para aqueles que nele se refugiam. Então no momento da sua dificuldade, está passando por problema, está enfrentando uma adversidade, existe um refúgio. E esse refúgio chama-se Jesus Cristo. E você pode se refugiar nele. Você pode, Ele é o seu abrigo, Ele é o seu lugar seguro. E assim nós vamos vencer, tendo o Senhor como nosso protetor. Terceiro, como nós podemos, o que devemos fazer para vencer as adversidades? Terceiro, devemos clamar ao Senhor. Olha o que Davi diz aí no versículo 4: com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Aleluias.
por mais que não estava fácil para Davi, por mais que ele estava ali enfrentando um levante muito grande. Depois vocês estarão lendo, vendo a história aí que estava acontecendo. Absalom, ele arrebatou o coração de todo o povo, para todos irem se levantarem contra Davi, ao ponto de Davi ter que fugir do palácio, ao ponto dele ter que fugir. Olha a situação que Davi passou, porque ele não queria lutar contra o seu próprio filho. Ele não queria guerrear contra o seu próprio filho, e por conta disso ele teve que fugir. Não significa que ele foi covarde, porque era o seu próprio filho ali se levantando contra ele. E Davi, ele não queria que os seus soldados, que aqueles que estavam do lado de Davi, ferisse, apesar de que um dos soldados de Davi, um dos comandantes, não me lembro o nome, feriu e matou Absalom. E a ponto de Davi não ter aceitado aquilo. Olha a situação que Davi estava enfrentando, tendo que fugir, e assim, enfrentando, né, as ameaças de todos os seus inimigos que estavam ali em volta. Acha que os filisteus, acha que os amalequitas, todos aqueles que estavam sempre, continuamente se levantando contra ali o reino de Israel, contra a cidade de Israel, contra Jerusalém, acha que eles não ficaram sabendo? Olha, vocês viram o que aconteceu? Davi teve que fugir de Israel, teve que abandonar o trono por conta do seu filho, que se levantou contra ele. Então agora Davi está desprotegido, Davi não tem como se safar, não há mais salvação. Olha o contexto, olha a situação, olha o que Davi estava enfrentando. Em meio a tudo isso, Davi ainda encontrou forças para clamar, encontrou forças ainda para orar. A Bíblia diz aí, com a minha voz, não foi com a voz. Tem aqueles irmãos que só, irmão, ora por mim. Nós oramos, meus irmãos, assim muitas pessoas fazem os pedidos, isso não é errado, nós pedimos oração para as pessoas, porém, nós também temos que orar. Nós não podemos ser aqueles crentes, 6 horas por mim aí. Nós temos que orar, meu irmão. A Bíblia diz que Davi, em meio a essa situação, por mais que ele estava passando, e Davi estava ali com o coração, acredito eu, entristecido, amargurado, e ali, né, com todo aquele contexto que estava ali em volta, tudo aquilo que estava sobrevindo sobre a vida dele, mesmo assim, ele orou. E ali ele falou, com a minha voz eu clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte ficou calado. É isso? Virou as costas para mim, tampou os ouvidos para não ouvir a minha voz. Não, a Bíblia diz que ele do seu santo monte me responde. Ore, meu irmão, clame ao Senhor em meio à sua adversidade, clame ao Senhor em meio às suas lutas, clame ao Senhor em meio às crises que você está vivendo, e Deus vai te dar a resposta. Deus, ele vai te dar a direção. Deus, ele vai falar com você. Deus, ele é um Deus que fala. Ele não é um Deus mudo, ele não é um Deus surdo, porque ele não é uma estátua, ele não é uma estátua de gesso, de madeira, de mármore. Ele é Deus, e ele ouve as nossas orações. Ele fala, ele anda, ele toca, ele se relaciona comigo e com você. Ele é um Deus verdadeiro, ele é um Deus real. E Davi, ele orou, a Bíblia diz que ele clamou, por isso ele vencia as adversidades, por isso ele conseguia vencer as suas lutas, por isso ele conseguia vencer os seus problemas. Você lê, vê a história de Davi, todas as vezes Davi, ele se colocava diante de Deus, Davi, ele consultava o Senhor, Davi, ele orava a Deus, Davi, ele pedia a direção de Deus, Davi, ele buscava o Senhor, para que Deus desse a ele a direção, para que o Senhor o ajudasse, para que o Senhor desse a ele a vitória. E o segredo, meu irmão, para vencer a adversidade é o poder da oração. Por isso você tem que orar, e Deus, ele já dá o número certo para nós ligarmos quando alguém está precisando de socorro, quando alguém sofre um acidente, alguém está tentando entrar na casa, um ladrão, a pessoa vai lá, 190 ou 192, para chamar o bombeiro, para chamar o SAMU, para chamar a polícia, disca lá o número, porque está precisando de socorro. Mas agora,
E como que nós podemos ligar para Deus? O número é Jeremias 33:3, onde ele diz: clama a mim, e eu responderei, e lhes direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Deus, ele já dá o caminho. Clamem a mim, liguem para mim, disquem para mim, e eu lhes responderei. E no meio da angústia, meu irmão, no meio do caos, no meio do problema, sabe o que vai acontecer quando nós clamamos? Deus, ele vai nos revelar coisas grandiosas e insondáveis que nós nem imaginávamos. Aí sabe o que vai acontecer? A adversidade, o problema vai ser fichinha diante das grandezas que Deus vai manifestar. Quarto, o que devemos fazer para vencer as adversidades? Devemos crer que o Senhor vai nos sustentar. Olha o que diz aí no versículo 5: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Olha o que Davi estava dizendo. Por mais que ele estava passando, eu particularmente já perdi muitas noites de sono, porque por conta de problemas, de dificuldade. Isso não é pecado, irmão. Às vezes tem pessoas, nossa, mas só que a gente não pode deixar os problemas atrapalhar o nosso descanso. E como que nós vencemos essas noites mal dormidas? Como que nós superamos? É quando nós cremos que existe um Deus que sustenta as nossas vidas. É quando nós lembramos que existe um Deus que está conosco, que é poderoso para trazer o sustento pela manhã. Por isso eu deito e descanso. Descansa em Deus. Ele vai sustentar a sua vida. A Bíblia diz, Davi, eu não me lembro onde que ele jamais viu um justo mendigar o pão. Você é justo, não pelos seus atos, mas você é justo porque você foi justificado perante Deus pelo sangue de Jesus. E quando você foi justificado, Jesus decretou e bateu o martelo e falou: você é justo agora pelo meu sangue, e Ele vai sustentar. Não significa que nós não vamos passar por necessidades. Passamos, mas nós nunca vamos mendigar o pão. Passar necessidade é uma coisa, mendigar é outra. Porque nós temos um Deus que traz o pão nosso de cada dia. Eu posso não ter a picanha, mas Deus, Ele vai providenciar uma galinha. E essa galinha vai chocar. Ela vai botar deliciosos ovos. E você vai comer. Fome você não vai passar. Porque Deus, Ele sustenta. Foi o que aconteceu, meu irmão, com um profeta chamado Elias. Deus, Ele nos sustenta em meio às adversidades. Elias, ele passou por um momento difícil. Ele era um grande profeta, Elias, um homem de Deus, mas não estava isento de passar pelas crises que na sua época passou. Diz assim, não precisa abrir também, eu vou ler aqui para vocês, lá em 2 Reis, se você quiser anotar para depois meditar na sua casa. 2 Reis, 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1 diz assim, preste bem atenção. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente, esconda-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser, olha só, que beberás do ribeiro, e eu
tenho ordenado aos corvos que lhe sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Olha só, nós vendo aqui Deus sustentando o profeta. Houve uma crise, assim como nós vivemos as nossas crises, os homens de Deus, as mulheres de Deus, os cristãos lá de antigamente também enfrentaram as suas crises. E o que aconteceu aqui? Não chovia, o céu cerrou a chuva, ficou por 3 anos e 6 meses, é isso? Não me lembro, 3 anos e 6 meses, sem chover. Imagina só, meu irmão, 3 anos e 6 meses sem chuva. Os irmãos do sertão que sabem muito bem o que é isso, aquela terra, sei que você bate a enxada, bate o enxadão duro, aquela terra dura. Não sei se alguém aqui já carpiu, já pegou num enxadão um dia, bateu o enxadão numa terra dura, não é fácil, não, é bolha na certa, é bolha na certa nas mãos, e o trem não é fácil não. Aí nós vemos o quão é importante a chuva, meu irmão. A chuva é uma bênção, não é? A chuva seródia, a chuva calma. A chuva, ela traz vida, ela rega as plantações, para que as plantações venham gerar frutos, e os frutos serão os nossos alimentos. Só que não havia chuva, e o profeta estava inserido nessa situação, nessa crise, porque naquela época havia não só a crise financeira, havia uma crise política, porque o rei Acabe, que era o rei de Israel, era um rei corrupto, era um rei que não tinha reverência, que não temia Deus, dava mais ouvido à sua mulher Jezabel do que a Deus. Ele consultava mais Jezabel do que o próprio Deus, e Jezabel só dava as direções erradas, só levava ele a errar, só levava ele a pecar, só levava ele a fazer as coisas erradas. Então era uma crise política, e também havia uma crise espiritual, porque o povo naquela época, eles não adoravam a Deus, eles estavam ali se relacionando com os seus postes ídolos, com os outros deuses pagãos. Eles não tinham ali uma intimidade, relacionamento com o Senhor. Então existia a crise financeira, que não havia chuva, não tinha produtividade. Havia crise política, um rei corrupto, e havia crise espiritual, o povo não buscava Deus. Aí por isso veio aquela seca. Mas aí o profeta Elias estava ali naquele contexto. Aí o que Deus falou para Elias? Você vai se retirar, vai para junto de um ribeiro, e você permanece ali, porque eu ordenarei aos corvos que lhe tragam pão e carne. Quem que trouxe pão e carne para Elias? Os corvos. O que é um corvo? Um pássaro. Se Elias fosse como muitas pessoas hoje que exigem, né, de Deus. Falou, não, Deus, eu só quero se for o anjo. Eu só quero se for um anjo me sustentar aqui. Como sustentou, claro que Elias não viveu essa época, mas nos dias de hoje, né, as pessoas falam, não, eu quero como Jesus foi sustentado lá no deserto, pelos anjos. Eu quero ser sustentado. Que negócio de corvo. Corvo não é de Deus. Tem muitos que têm usado aí esse chavão, né? Isso não é de Deus. Rapaz, quem disse? Às vezes Deus, ele usa coisas simples para nos dar grandes lições, e entender que Ele é poderoso para trazer recursos da onde nós menos esperamos. E Ele ordenou, e Deus, quando ordena, ai daquele que não obedece, ai daquele que não cumpre, ai daquele que não faz a vontade dEle. Porque Deus, Ele é o único que pode ordenar alguma coisa. Se existe alguém que pode ordenar alguma coisa aqui, é Deus. Eu não tenho esse poder de ordenar alguma coisa. Ninguém tem esse poder de dar ordem para que Deus faça alguma coisa. Se existe alguém que dá ordem aqui, esse alguém é Deus. E quando Ele ordena, pode
descansar, pode dormir em paz, que no outro dia você vai ter o sustento. A Bíblia diz que Elias, ali ele dormiu, e quando ele acordou de manhã, o que aconteceu? Diz aí no versículo 6: e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. Ou seja, o alimento estava garantido. Aí eu pergunto, meu irmão, são coisas que a Bíblia não revela. Isso aqui a Bíblia não revela. Nós podemos aí fazer algumas conjecturas, podemos aí fazer algumas, pensar em algo, mas nunca afirmar aquilo que nem a Bíblia revela. Olha, ele pergunta: da onde esse corvo trazia esse pão e essa carne, meu irmão? Parou para pensar? Deus, ele não iria tirar de um lugar, fazer o corvo roubar esse pão e essa carne da casa de alguém, que Deus é contra isso, roubar. Agora, da onde veio esse pão? Porque até então havia seca, não havia trigo, as pessoas estavam com fome, as pessoas não tinham o que comer, já estava escasso carne. O que os gados estavam comendo, os pastos estavam secos, não tinha chuva, as ovelhas. E aí chegava aquele corvo todo dia pela manhã, com aquela carne fresquinha, aquele pão fresquinho, e provavelmente a carne não estava crua. Ou se Deus trazia ali, aí Adão, agora você faz a churrasqueira, que isso aí você dá conta, e assa aí essa carne, ó, já virou um churrasco, com a carne, olha só. Claro que nós não podemos afirmar, mas conjecturando aqui, né? Deus falou: Abraão, eu estou te dando a carne, agora você se vira e faz a churrasqueira. Procura umas pedras, uns tijolinhos aí, pega umas madeiras, que isso é a coisa mais fácil, que está seco, você vai achar um monte de madeira seca aí, e faz aí, assa a carne e ó, manda ver. Mas a verdade é que esse corvo, esse pão e essa carne, era um produto divino, era um produto do céu. E sustentou aquele homem pela manhã e à noite também, o jantar estava garantido. Então era de manhã e à noite, meu irmão. Aí muitos queriam exigir café da manhã, almoço, café da tarde e janta a Deus. Não, queridos, Deus, ele sustenta. E ele sabe o que nós precisamos. E ele sustentou aqui o profeta Elias. E assim também ele sustenta a minha vida e a sua vida. Creia, meu irmão. Podemos estar aí passando por este momento de crise, que de uma certa forma o que está mais pegando foi o que todos falaram no início, que apesar de estar afetando na área da saúde, mas o que mais pega também é na área financeira. E de uma certa forma nós estamos no mundo, e isso reflete em nós. Isso bate também na nossa porta, na porta da nossa casa, da nossa família. Mas temos que crer num Deus que sustenta em meio à pandemia, um Deus que sustenta em meio aos desertos que nós passamos e enfrentamos. Poderíamos citar aqui o povo de Israel, que andou cerca de 40 anos no deserto. E a Bíblia diz que as roupas deles não envelheceu e o calçado não gastou. Deus os sustentou durante esses 40 anos no deserto, com o maná, com a água que brotou do deserto, transformando a água amarga em água saudável, trazendo cordonizas, sustentou aquele povo no deserto, ainda que uma boa parte deles eram rebeldes, mas o sustento vinha por causa de Moisés, vinha por causa de Arão, vinha por causa de José, vinha por causa de Caleb. Por isso Deus sustentava. E assim também vai vir o sustento sobre a minha vida e sobre a sua casa. Deus, ele te sustenta, meu irmão, creia nisso. Às vezes não vai ser o que nós queremos, mas vai ser aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Depois que passar, vai vir uma abundante chuva, e aí nós iremos colher abundantemente, aí nós vamos desfrutar das bênçãos do Senhor. Mas enquanto isso não acontece, vamos nos contentar com aquilo que nós temos.
nos contentamos com aquilo que Deus tem nos dado, porque já é o suficiente, como ele falou para Paulo: Paulo, a minha graça é suficiente, a minha graça te basta. Se contenta com a minha graça. E a graça de Deus é trazer a provisão para a sua casa, para a minha casa, para o nosso lar, e Ele é que sustenta. E assim podemos ver, finalizar aí, para nós encerrarmos o culto, o que devemos fazer para vencermos a adversidade. Devemos crer que depois que passarmos as adversidades, seremos abençoados com grandes vitórias. Versículo 8: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. É dessa forma que Davi finaliza estes salmos. É dessa forma que ele chega a uma conclusão, que ele conclui. Ele começando ali: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos que se levantam contra mim. São muitos que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Se parássemos aqui somente nesse salmo, pronto, acabou. Esse homem aqui não passou por essa situação, mas de jeito nenhum. Aqui é o fim de Davi. Mas aí na continuidade nós já vimos tudo aí, o que nós destacamos, e o que levou Davi a vencer as adversidades, e o que há também de levar cada um de nós a vencermos. E aí ele chega à seguinte conclusão: do Senhor é a salvação. Deus vai nos salvar, meus irmãos, dessa situação. Ele vai nos livrar, Ele vai nos trazer a salvação diante daquilo que nós estamos vivendo. Não estou falando aqui da salvação eterna. Ele é o nosso Salvador, mas também a salvação diz respeito aos livramentos que Deus nos concede e nos concederá enquanto nós estivermos aqui, e Ele vai nos colocar num lugar onde nós iremos estar a salvos, na presença dEle. E aí, para concluir, ele diz: e sobre o teu povo a tua bênção. Sobre a sua vida o Senhor derrama bênção. É sobre o seu povo. Você é povo de Deus, amém? E assim também é sobre a minha vida e sobre a sua vida. Devemos crer, meus irmãos. Creia que existe um Deus que tem o poder de nos abençoar. E como eu disse, as adversidades, os problemas, as lutas é como um trampolim. Sabe o que é um trampolim, né? Aquele trampolim que as pessoas usam para pular na piscina. Aquela madeira que faz tum. As lutas, as adversidades, os problemas é como esse trampolim, que você vai levar você a dar um salto e mergulhar nas bênçãos do Senhor e receber a vitória em nome de Jesus. Diante do que acabamos de analisar, nesta mensagem podemos chegar à seguinte conclusão: que as adversidades que enfrentamos no nosso dia a dia não são invencíveis. Basta confiarmos totalmente no Senhor e certamente teremos a vitória. Amém? Coloque-se de pé neste momento. Agora eu quero convidar você a fazer algo. Se você pediu oração aí no Face, nós iremos orar aqui no final por você. Mas agora eu quero desafiar aqueles que aqui estão, e você aí também, a não ficar só dependendo das nossas orações, porque você também tem livre acesso a Deus, e você também pode orar, você também pode ter uma experiência com Deus, e ver Ele responder a oração que você fez, que você colocou diante dEle. E eu levo você agora a fazer uma oração consciente, uma oração com sabedoria, uma oração sábia, porque você vai entender que quando o milagre acontecer, quando a vitória chegar, quando Deus te abençoar,
você vai chegar à seguinte conclusão, como Davi ele teve: o Senhor me respondeu. Porque Davi entendeu que Deus estava respondendo, porque foi ele que orou, foi ele que clamou, e ele sabia muito bem o que ele falou para Deus, ele sabe muito bem o que ele pediu para Deus, por isso ele estava consciente: Deus me respondeu. E eu quero levar você agora a fazer isso nessa noite, aquilo que Davi fez, com a minha voz clama ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Agora com a sua voz, eu quero pedir para você orar agora, para você clamar agora, para você orar agora com consciência, com sabedoria, e pense muito bem nas palavras que você estará falando para Deus, porque Deus está ouvindo, e Ele vai responder. E quando Ele responder, para você lembrar daquilo que você orou, para você lembrar daquilo que você pediu, olha, Deus Deus ouviu a minha oração, porque Ele me respondeu, Ele realizou aquilo que eu pedi para Ele, aquilo que eu clamei para Ele, aquilo que eu coloquei nas mãos dEle, Ele fez o milagre acontecer, é resposta de Deus. Comece a orar agora então. Antes de nós orarmos por você, antes de eu orar, antes de nós clamarmos por você, ore agora, faz aquilo que só você pode fazer por você. Levanta agora um clamor. Aumenta um pouquinho no fundinho. Vai orando. Vai orando. Você que está em casa, vai orando. Apresente agora a sua situação. Qual é as suas adversidades? Pastor, eu tinha tantos planos, tantos projetos. Comecei o ano 2020 já pensando, aí veio toda essa situação, essa pandemia, essas quarentenas. Eu não estou conseguindo. É uma adversidade que você está passando. Coloque agora nas mãos do Senhor. E você vai ver o que Ele é capaz de fazer. Porque assim como Ele sustentou Elias, Elias não é melhor do que mim, não é melhor do que você. Assim como Ele sustentou o profeta, assim também Ele vai sustentar você. Lá em Tiago capítulo 5, versículo 18, versículo 17 diz assim: ora, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou de novo, e os céus deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Então ora, meu irmão. Assim como Deus sustentou Elias, a Bíblia está dizendo aqui que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Você pode estar triste, você pode estar com um sentimento de derrota, você pode estar com um sentimento de fracasso, você pode estar com um sentimento de angústia, mas Deus, Ele vai fazer o milagre acontecer, e vai reverter esse sentimento, Ele vai reverter essa situação. Assim como Ele reverteu, a Bíblia diz que Elias orou, e os céus derramou chuvas, e a terra germinou os seus frutos. Você pode não estar colhendo aqui agora, neste ano de 2020, aquilo que você desejava colher, mas creia, ore, porque haverá um momento que o céu se abrirá ao seu favor, as chuvas de bênçãos serão derramadas sobre a sua vida, e vai germinar, e vai dar frutos, e você vai receber tudo aquilo que Deus tem para te dar. Mas ora, isso tudo aconteceu depois que ele orou. Ore agora, ore, coloca diante do Senhor.
E você vai ver Deus te respondendo. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença nesta noite. E o Senhor, ó Deus, ouviu o clamor, a oração que cada um nesta noite fez e colocou diante da Tua presença. Aqueles que estão agora nos acompanhando pela internet, que também oraram e colocaram as suas orações diante do Senhor. E que nós, ó Deus, estejamos agora crendo. E assim como Davi disse, com a minha voz clamei ao Senhor, e Ele do seu santo monte me respondeu. E que nós estejamos, ó Deus, atentos para ouvirmos a resposta do Senhor, porque nós cremos que o Senhor vai nos responder. Nós cremos porque nós não fizemos uma oração girando, ó Deus, em torno dos nossos próprios interesses. Nós não oramos, ó Deus, girando em torno, ó Deus, da nossa própria vontade. O Senhor conhece, Deus, cada um de nós. E nós oramos dentro daquilo que nós necessitamos, na área que nós entendemos que se o Senhor não intervir, nós não vamos vencer. E contigo, certamente nós vamos superar essas adversidades e vamos alcançar a vitória em nome de Jesus. Agora eu oro, ó Deus, a favor da Tua igreja, oro a favor do Teu povo, a favor daqueles pedidos que foram, ó Deus, colocados aí na página da igreja, na live. Peço que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, cada vida, cada família, e que o Senhor esteja realizando a favor do Teu povo um grande milagre. E assim como o Senhor trouxe o sustento para Elias, assim como o Senhor sustentou o seu povo no deserto, assim também nós cremos que o Senhor estará nos sustentando, porque o Senhor é o nosso provedor, o Senhor é o nosso sustentador, e o Senhor é o nosso Pai, aquele que cuida, aquele que protege, aquele que guarda e aquele que nos conduz. Estamos conscientes, ó Deus, que não vamos sermos livres das adversidades, mas estamos também certos que o Senhor vai nos levar a passar pelas adversidades e vencermos para a glória e para o louvor do Teu nome. Nós oramos nesta noite, desde já Te louvamos, ó Pai, e Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Você crê? Então toma posse da sua vitória em nome de Jesus. E creia que você vai ter a resposta de Deus para esta oração consciente que você realizou e fez e colocou diante dele. Porque Deus, ele leva muito a sério aquilo que nós falamos. Às vezes nós que não levamos muito a sério aquilo que ele fala, mas ele leva muito a sério aquilo que nós falamos. E ele espera também de nós que nós levemos a sério aquilo que ele fala, porque tem que casar, tem que ter uma unidade. Amém? Foi abençoado nessa noite? Vai voltar para a sua casa abençoado e certo
de que você vai vencer. Em Cristo Jesus, você vai alcançar as vitórias. Que o Senhor abençoe a sua vida, aqueles que estão aí nos acompanhando pela internet. Lembrando, terça-feira, o nosso culto da vitória, às 20 horas. Se você puder vir, venha. Caso não puder, acompanhe pela internet, será transmitido também, para que você não fique sem cultuar e sem ouvir a palavra do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando, encerrando o culto dessa noite, para nós irmos para a nossa casa, abençoados em nome de Jesus. Pai, queremos agradecer por este culto. Agradeço ao Senhor pela vida de cada um que aqui está presente, por aqueles, ó Deus, que está nos acompanhando através da internet. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe. Pedimos que o Senhor nos leve em paz, debaixo da Tua graça, da Tua segurança, pois o Senhor é o nosso escudo, é o nosso protetor. Peço, Deus, que o Senhor esteja conosco nesta semana que está por vir. Desde já nós entregamos essa semana e pedimos que o Senhor nos conceda uma semana abençoada, uma semana bem-sucedida, uma semana de vitória para a glória e para o louvor do Teu nome. E agora, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja com todos vós e com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus o abençoe em nome de Jesus.